Conta um Conto apresenta de Clark Ashton Smith, 13 Fantasmas. Narração Marcelo Fávaro. Eu tenho sido fiel, Sinara. À minha maneira eu tenho sido fiel. John Alvton tratou de levantar-se sobre o travesseiro, enquanto murmurava para si a citação amplamente conhecida do poema de Dawson. Porém, sua cabeça e seus ombros caíram para trás, com transbordante impotência, e se filtrou por seu cérebro como um fio de água gelada a compreensão de que talvez o doutor tivesse razão. Talvez o final fosse realmente iminente. Pensou brevemente em fluidos de embalsamar, flores secas, cravos de ataúde e gramados murchos. Mas tais ideias eram bastante distantes da tendência do seu pensamento, e preferiu pensar em Elspeth. Afastou seus fúnebres pensamentos com um conveniente estremecimento. Muitas vezes pensava em Elspeth, nesses dias principalmente. Porém, não a esquecia realmente em nenhum momento. Muita gente o chamava de sem vergonha, porém ele sabia, e sempre haveria de saber, que estavam errados. Diziam que havia rasgado ou partido o coração de 12 mulheres, incluindo os de suas 2 esposas. E de um modo suficientemente estranho, incluindo os exageros dos fofoqueiros. O número era correto. Contudo, ele, John Alvington, sabia, com certeza, que somente uma mulher, a que nada contava entre as 12, havia realmente importado, realmente alguma vez em sua vida, havia amado Elspeth, e a ninguém mais. As outras mulheres foram todas um erro, ilusões, haviam-lhe atraído só porque imaginou, durante períodos variáveis, que havia encontrado nelas algo de Elspeth. Havia sido cruel com elas, provavelmente, e com absoluta certeza não lhes havia sido fiel. Porém, ao enganá-las, não havia sido muito mais leal a Elspeth. De algum modo, a imagem que tinha dela agora era mais clara, mais do que antes, e como se tivesse sacudido o pó acumulado de um retrato. Via com estranha claridade a inquieta ironia de seus olhos e o ligeiro sacudir de seus cabelos castanhos, que sempre acompanhava seu sorriso jovial. Era inesperadamente alta para uma pessoa tão semelhante a um duende. Porém, tanto mais admirável por isso. E ele nunca havia gostado de outra coisa a não ser de mulheres altas. Com tanta frequência tinha ficado maravilhado, como ante um fantasma, ao encontrar outra mulher de maneiras similares. Similar figura ou expressão de olhos, ou cadência de voz, e que absoluta foi sua decepção quando chegou a ver a irrealidade e falsidade do que era parecido. E irreparavelmente ela, o amor verdadeiro, se havia interposto antes ou depois entre ele e todas as demais. Começou a recordar coisas que quase havia esquecido, tais como o camafeu que ela havia levado depois do dia em que se conheceram, e um pequeno sinal em seu ombro esquerdo, de que havia olhado numa ocasião, quando ela usava um vestido por demais decotado para aquela época. Muito recordava a roupagem lisa e o verde pálido que se aredia tão deliciosamente em sua esbelta silhueta naquela manhã em que ele se foi precipitadamente como um rápido adeus, para não voltar a vê-la. Nunca, pensava,
Nunca havia sido sua memória tão boa. Seguramente o médico havia equivocado, pois não se havia produzido debilidade alguma em suas faculdades. Era quase impossível que estivesse mortalmente enfermo, quando podia evocar todas as lembranças de Elspeth com tal desenvoltura e clareza. E agora repassava todos os dias de seu compromisso de 7 meses, que podia ter terminado em um ditoso casamento se não tivesse sido por sua propensão a tomar ofensas irracionais e pela própria explosão de temperamento com que reagia e a sua falta de tática conciliatória na disputa crucial. Que próximo, que doloroso resultava tudo, perguntou a si mesmo. Que malvado desígnio havia ordenado sua separação e o havia enviado em busca de uma busca vã de um rosto a outro rosto ilusório para o resto de sua vida. Não recordava, não podia recordar outras mulheres. Somente lembrava que havia sonhado de algum modo por um breve espaço de tempo que se pareciam com Elspeth. Outros poderiam considerá-lo um Dom Juan, porém ele se considerava um sentimental sem remédio. Se é que alguma vez houve algum. Que ruído era aquele? Perguntou a si mesmo. Alguém havia aberto a porta de casa. Devia ser a enfermeira, pois ninguém mais iria a essa hora da noite. Quem está aí? A enfermeira era uma moça agradável, porém não era como Elspeth. Tentou virar-se um pouco para vê-la. O quê? Onde? Cadê? E de alguma maneira conseguiu, graças a um esforço titânico, completamente desproporcional ao fraco movimento. E não era a enfermeira, pois ela ia sempre vestida de um branco imaculado que correspondia à sua profissão. Esta mulher trajava um vestido cor verde viçoso e agradável, pálido como o verde da água na superfície do mar. Não pôde ver seu rosto, pois permanecia em pé, com as costas para a cama, porém havia algo estranhamente familiar daquele vestido. Algo que quase não podia recordar a princípio. Logo, com um claro sobressalto, supôs que se parecia com o vestido de Elspeth. O vestido que ela levara no dia de sua disputa. Aquele vestido, o mesmo vestido que havia estado representando um pouco antes. Ninguém usava, nunca, um vestido de semelhantes medidas e estilo hoje em dia. Quem em todo o mundo poderia ser? Havia uma curiosa familiaridade com respeito à sua figura. Também, pois era bastante alta. Aquela beleza alta e esbelta. A mulher se voltou e John Alvington viu. Era Elspeth. A própria Elspeth da qual se havia separado com um amargo adeus e que havia morrido, sem lhe permitir sequer vê-la outra vez. E contudo, como poderia ser Elspeth se estava morta há tanto tempo? Logo, por uma questão de lógica, como poderia ela haver morrido alguma vez, posto que estivesse ali, diante dele naquele momento? Parecia infinitamente preferível crer que estava viva. E ele desejava tanto lhe falar, tanto lhe contar, tanto ouvir sua voz. Porém a voz falhou quando tentou pronunciar seu nome. E agora? Pensou que ouvia a porta se abrir outra vez. E foi consciente de que outra mulher permanecia nas sombras atrás de Elspeth.
Essa se adiantou e observou que trajava um vestido verde, idêntico em cada detalhe àquele que usava sua amada. Ela levantou a cabeça e o rosto era de Elspeth, com os mesmos olhos zombadores e a boca caprichosa. Porém, como podia haver duas Elspeths? Com profundo desconcerto, tratou de acostumar-se à extravagante ideia, e ainda assim, enquanto lutava com um problema tão incompreensível, a terceira figura de verde pálido, seguida por uma quarta e uma quinta, entrou e se colocou atrás das duas primeiras. E não foram essas as últimas, pois outras entraram uma a uma, até que o quarto ficou repleto de mulheres, todas elas com os modos e a aparência de sua noiva morta. E nenhuma delas pronunciou uma palavra. Porém, todas olhavam Alvington com uma expressão na qual agora parecia discernir um gracejo mais profundo que o travesso encanto que uma vez havia encontrado nos olhos de Elspeth. Ficou muito quieto, lutando com uma obscura e terrível perplexidade. Como podia haver tal multidão de Elspeths, quando ele só podia lembrar de ter conhecido uma? E quantas havia de todo modo? Algo o impulsionou a contá-las, e achou que havia 13 fantasmas de verde. E após assegurar-se desse ato, se sentiu sacudido por algo familiar com respeito ao número. Não dizia o povo que ele havia partido o coração de 13 mulheres? Ou eram no total somente 12? De qualquer maneira, contando a própria Elspeth, quem realmente havia partido o coração, havia 13. E então, todas as mulheres começaram a agitar seus cabelos, de uma maneira que ele recordava muito bem, e todas elas riram. Com uma risada ligeira e brincalhona. Poderiam estar rindo dele? Elspeth havia feito isso muitas vezes, porém ele havia amado com devoção, apesar de tudo. E de repente começou a sentir-se inseguro acerca do número exato de figuras que enchiam a sua morada. Pareceu-lhe em um momento que eram mais do que havia contado, e depois que eram menos. Perguntou-se quem dentre elas era a verdadeira Elspeth. Quem de vocês? Porque depois de tudo sentiu confiança de que nunca havia existido uma segunda. Só uma série de mulheres que se assemelhavam em aparência e que não eram em realidade como ela de modo algum, uma vez que chegava a conhecê-las. Finalmente, conforme tratava de contá-las e escrutar os rostos apinhados, todos se tornaram imprecisos, confusos e indefinidos, e quase se esqueceu do que estava tratando de fazer. Qual delas era Elspeth? Ou será que havia existido alguma vez uma autêntica Elspeth? Não estava seguro de nada. No final, quando chegou o esquecimento e passou a esse território do qual não existem nem as mulheres, nem os fantasmas, nem o amor e nem os problemas numéricos. Fim do conto.
Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador deste canal. Conto um conto. Hoje eu trouxe para vocês um conto de um autor que não é muito conhecido, porém, Clark Ashton Smith trouxe para a gente um passeio pela ambiguidade, pelo engano, pela plurissingularidade. São significados demais para poucas páginas. Foi muito bom ter lido esse conto. O que você achou? Inscreva-se, comente, faça parte dessa família. Até a próxima. Pi, 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 pi.